Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários. Hoje quero falar um pouquinho aqui sobre o desejo da continuidade que as mulheres exercem sobre os homens. Sobretudo aqueles homens que ainda estão submersos na matrix romântica, do amor eros, da paixão, aqueles caras que não tiveram ou tiveram muito pouco contato com a realidade de fato, de materiais red pill, daquilo que está um pouco fora, um pouco não, daquilo que está bastante fora da matrix romântica ao qual eles são embutidos desde a nascença, nessa cultura ocidental que a gente vive. O que seria o desejo da continuidade? O Nessahan Alita, que é um grande pioneiro aí que escreve sobre a psique feminina. Eu sempre cito ele, deixo o link num comentário fixado para vocês baixarem as obras dele aí de maneira gratuita na internet, é como se fosse uma bíblia do homem no que tange a relação homem-mulher, sem querer cometer alguma heresia por aqui, é apenas uma metáfora, mas é um livro de suma importância e quem já leu sempre acaba recomendando, sempre cita, sempre lembra de Nessahan Alita quando está diante de uma situação aí de um envolvimento um pouco mais sério do que ficadas ou relações casuais. Essa questão do desejo da continuidade, ele detalha muito bem isso, que é uma das coisas que move a mulher. Porque, por exemplo, o homem, quando ele tem uma mulher que não desperta interesse nele, sobretudo interesse físico, o cara ele já vai lá cortar e tudo mais, e não vai ficar dando ali muita esperança para a mulher. O que acontece muitas vezes, para quem tem um pouco mais de artimanha, aquilo que as mulheres chamam de cafajeste, e elas valorizam isso, são aqueles caras que ficam com a mulher que tem muito interesse, mas ele fica enrolando a mulher ali e não quer nada com ela. Então, assim, por mais que as mulheres xingam esses caras aí em rodas de amigas, em programa de auditório, nas redes sociais, na prática elas gostam muito deles, inclusive para relacionamento sério. Porque um dos argumentos femininos mais batidos que existe é o qual eles falam que os homens gostam. Eu já expliquei isso aí num vídeo meu que a hipocrisia feminina é pior do que a promiscuidade. Que eles falam, as mulheres gostam só de paniquete, de mulher com corpão e não sei o que. Enfim, de mulheres vulgares que mostra tudo. Ao passo que os homens, sim, eles gostam dessas mulheres, mas apenas para relações rápidas e casuais, não para fins de relacionamento sério e afetivo. Ao passo que a mulher, o desejo dela é converter o cafajeste. Mas essa chave aqui, ao qual eu estou falando, desejo da continuidade, não quero nem entrar no mérito da mulher querer, não é nem do desejo de conversão. Muitas vezes aqui o desejo da continuidade, muitas vezes não, na esmagadora maioria das vezes, ele vai estar interligado ao homem comum, ao homem romântico, ao homem que está na Matrix, ao homem bonzinho, ao homem que acha que a mulher retribui amor com amor, enfim, ao sujeito que não entende absolutamente nada aí do gênero feminino. Então, o que acaba acontecendo? A mulher ela tem uma dificuldade muito grande em cortar de vez. A mulher só corta de vez quando a importunação afetiva, sexual, ele é muito forte. Mas em muitos casos o homem está ali, ele tenta algum negócio, fala que gosta, se declara para a mulher, aquele mico todo, enquanto que a mulher ri da cara dele, mostra para as amigas, mostra para o cafa que tá ficando com ela e tudo mais. E o cara fica ali tentando, a mulher não dá um corte definitivo dele. Ela até fala, a gente é só amigo, não sei o que, quem sabe um dia isso muda, não te vejo assim, ai, tô confusa, enfim, Muitas vezes, de fato, sim, os homens não se tocam que eles estão sendo cortados porque esses sujeitos estão atolados na Matrix, então eles não têm muita noção mesmo. Mas outras vezes os caras eles estão sendo enganados ali mesmo, com sentimentos e palavras e atitudes ambíguas e acabam ficando um tanto quanto perdidos. Então, assim, essa questão do desejo da continuidade está muito relacionado à questão da validação do ego. Porque é o seguinte, a mulher ela quebra a cara com os caras muito ricos, com os cafajestes, com os super herdeiros, com os super alfas, com os caras muito bonitos que têm acesso a várias e não estão nem aí com elas. E acaba acontecendo que elas precisam desses sujeitos aí para estar validando o ego delas.
Então, geralmente elas vão conversar com esses caras numa segunda-feira, num domingo à noite, numa terça-feira, que é quando elas acabaram de quebrar a cara, tá muito recente ali no final de semana, não virou nada, o Cafajeste sumiu, né? É o lugar que elas foram, não conseguiram arrumar nada, né? Porque a solidão feminina na prática é uma fraude, né? No caso, o bem-estar da solidão feminina para mais de 90, 95% das mulheres, existe um número muito ínfimo que realmente sabe lidar, de mulheres que sabe lidar com isso, então elas precisam desses caras validar o ego delas. E conforme esses caras vão validando o ego delas, ai, como é que você tá, não sei o que, não liga pra ele, você tem, o cara ainda fica falando, eu sempre disse que você tem dedo podre, o cara acaba que aceitando ali uma situação de friend zone. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre friend zone futuramente, mas isso eu quero falar um pouco mais do desejo da continuidade, porque essa validação do ego, na verdade são dois motivos, além da validação do ego, a mulher tem como ali o paraquedas se tudo der errado ali até na prorrogação, entendeu? Então ela vai tentar enrolar, vai tentar ao máximo conseguir um cara destacado até os 30, 35, algumas têm a cara de pau de tentar até os 40 anos, e aí se deu tudo errado, ela vai para esse miguxo aí. Esse cara que ela ficou ali exercendo o desejo da continuidade, que no caso essa continuidade seria a validação do ego infinita que o cara fica exercendo sobre a mulher, o cara só para de fato quando ele tem contatos aí com o material Red Pill, quando ele tem uma epifania muito grande, um despertar muito violento, violento no sentido consigo mesmo, né? De falar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha vida? É assim que as mulheres funcionam. E assim, quando eu digo assim que as mulheres funcionam, não adianta, eu já falei 1 milhão de vezes, meu canal é um canal de análise de estímulos e recompensa no ambiente, não faz julgamentos morais, é a natureza das mulheres. A mulher não tá nem aí se o miguxo lá tem sentimento, a natureza, perdão, não tá nem aí se o cara tem sentimento, se ele trata ela bem nem nada. A natureza é amoral. E não é só em outras espécies de mamíferos. É com o ser humano também. As mulheres elas gostam dos frios, dos insensíveis, dos misteriosos. Isso não vai mudar, isso é natureza. Então a natureza ela é amoral. Não é que a natureza é imoral, ela é amoral, ela é desprovida de moral. Não é que a moral dela é uma moral ruim, uma moral duvidosa nem nada. A natureza é implacável. Então assim, tanto que contratos monogâmicos, sociedades mais funcionais ou menos disfuncionais, como queiram chamar, são muito baseados em controles de instintos, em preservação ali de, vamos construir uma família para dar uma base familiar para a prole, para os filhos. Não se trata de amor incondicional nem nada do tipo. É muito mais ali um acordo de cavalheiros entre uma mulher quando a sociedade funcionava. Eu sempre falo aqui aos conservadores de plantão aí, meus pêsames para quem sonha com a volta de alguma sociedade conservadora. Já falei aí para vocês se acostumando. Alguns aí já estão encarnando o modo Ronk Pill, igual eu encarnei, de dar risada da situação, porque não tem o que fazer. Entendeu? Não adianta tentar ficar. O que o Raccoon fala é verdade, a fase da negociação já foi pro brejo faz muito tempo. Então eu não esquento mais a cabeça com isso. Eu virei um grande observador isentão da sociedade. Né? Antigamente isentão era motivo de chacota, algo pejorativo, de vergonha. Hoje é algo até bom você ser um isentão aí e ficar observando o que está acontecendo. Então, assim, esse desejo da continuidade da mulher está incrustado na natureza delas, conforme a sociedade, o avanço do feminismo do progressismo, dessas pautas vai avançando, elas vão exercer isso mais ainda. Por quê? Porque a mulher está sendo enganada pelo discurso do nunca é tarde. Então, assim, a mulher, antes ela chegava nos 25, já começava a ficar um tanto quanto com medo será que vai ter casamento, não sei o que. Hoje em dia a mulher chega com 35 e tá achando que tá tudo bem, até que ela dá de cara com o muro ali dos 30, 35, depende da genética, né? Geralmente é aos 30, mas as de genética melhorada aos 35. E acaba se tocando que o tempo passou, igual vocês estão vendo relatos aí de mulheres que da geração dos anos 70, algumas do começo dos anos 80 que acabaram aí ficando sozinhas. E nós vamos ter um número gigantesco, vai ser atacado, igual eu já falei em outros vídeos aqui, o número de mulheres dos final dos anos 80 e dos anos 90 que vão encalhar, porque elas não vão aceitar menos do que tudo. Os homens estão acordando, tem muito gado no Brasil, mas são gados de baixo valor, aquilo que vocês já estão cansados de ouvir nos meus vídeos, mas eu acabo falando aqui para caso alguém conheça esse canal através desse vídeo, então eu peço desculpa pela repetição. Mas então, para a gente finalizar aí, essa questão do desejo da continuidade, acho que todo homem já sofreu com isso, aquela mulher ali que o cara tá afim e tudo mais, na maioria das vezes ele acabou nunca nem ficando com ela, outros ele já até ficou, deu alguns beijos, mas acabou que não, depois acabou sendo enrolado e ele fica ali interessado. Enfim, o cara, ele não entende que quanto mais ele dá atenção, menos a mulher quer, e que a mulher tá
ali sofrendo e querendo caras que não estão nem aí pra ela. Os caras, eles ficam, isso aí enlouquece o homem. Isso aí deixa o cara completamente louco. Tanto que uma das primeiras reações quando o cara tem contato com o mundo Red Pill aí, lê nessa run ali e tudo mais, é ele ficar revoltado. Ele fica revoltado com o mundo, é normal isso aí, essa fase da revolta passa, mas é porque o cara realmente ele se sente que ele sente que foi feito de trouxa, e de fato foi. Mas desejo da continuidade é algo inerente das mulheres e tem que saber lidar com isso. Se você estiver despertando da Matrix, você vai ter que saber lidar com isso. Até que não é porque você acabou de ler o Alita que da noite pro dia você vai parar de gostar da guria. Só que vai ajudar muito. Quanto mais você entende o comportamento, quanto mais você descobre o truque por trás, mais fácil você esquece a mulher. Porque se você é daqueles que pensa que o erro tá com você e que a mulher devolve amor com amor, aí você tá lascado. Você pode até esquecer essa aí, mas vai ter uma próxima que vai acabar atazanando a tua vida emocional. Mas no final das contas você acaba percebendo que são todos truques e artimanhas que, por mais que são naturais, é algo que uma vez que você tá fora dessa Matrix aí, você dificilmente você vai cair. Não vou dizer nunca, porque não é o fim do mundo, caras que tiveram contato com Red Pill acabar tendo uma recaída, mas se ficar muito reincidente, é muito bom repensar, reler alguns materiais, fazer um exame de autoconsciência aí, porque às vezes acabou que não saindo da Matrix. Então, fica aí a mensagem de hoje, pessoal. Um forte abraço a todos.